Este é o rádio documentário Inclusão em Pauta. Nada sobre nós sem nós. Eu digo sempre esse lema. Eu não consigo ver os informativos, as paredes, eu tinha dificuldades também em visualizar os slides, então utilizava muito dos cadernos das colegas. Quando chegando na universidade, eu sempre tinha um colega ou pedia ajuda a alguém para me levar até a minha sala de aula. Segundo a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Você ouvirá agora a professora pós-doutora em educação, Ana Lúcia Aguiar. A primeira fase, que era a fase da intolerância em relação às pessoas com deficiência. A deficiência simbolizava o quê? Impureza, pecado, ou mesmo castigo divino. Então, isso aí permaneceu durante um tempo imenso. Depois temos uma segunda fase. Essa segunda fase ela é marcada pela a inviabilidade das pessoas com deficiência. Ou seja, elas não são possíveis dentro de um marco social. Uma terceira fase, a gente pode dizer, ela é orientada por uma ótica assistencialista. Então, aí nesse sentido é pautado o quê? Pela visão médica, biológica, de que a deficiência era uma doença a ser curada. Então, o foco central no indivíduo era o portador da enfermidade. Veja, não é? A cada momento. Uma outra fase é a fase exatamente voltada para o paradigma dos direitos humanos. Nessa fase voltada para o paradigma dos direitos humanos, aí emerge exatamente os direitos à inclusão social. Então, nessa fase, né, que é a fase que nós vivemos mais acentuadamente nos dias atuais, com relação à pessoa com deficiência. Vamos acompanhar agora o relato de Camila Moraes. Ela é cadeirante e atualmente faz pós-graduação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho osteogênese imperfeita, por isso que eu utilizo o meu triciclo para locomoção. A osteogênese é uma fragilidade excessiva, né, nos ossos, e quando criança tinha fraturas espontâneas. E por conta disso eu utilizo o triciclo justamente para evitar esforços físicos e questão de quedas, lesões. A gente hoje, mais recente, a gente escuta muito a palavra inclusão, né? Muito. Só que dentro da sala de aula eu acredito que precisa ser mais. Discutir mais e incluir mais até no próprio programa PGCC das disciplinas. Porque no meu curso de serviço social, durante minha graduação, teve apenas uma disciplina voltada às pessoas com deficiência. E essa disciplina era optativa, não era nem obrigatória do curso. Então eu vejo e sempre falava para os professores, quando pegava a programação das disciplinas que iria ser ofertada, falava e dizia, por que não incluir a discussão de pessoas com deficiência? Tem umas disciplinas que falavam sobre a mulher, então falava das mais formas variáveis de mulheres e não discutia a mulher com deficiência. Tem outra disciplina voltada para políticas públicas e não incluía a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Super necessário, mas não estava fazendo parte, né, do programa. Então, assim, a gente vê muita necessidade de mais discussões das pessoas com deficiência, não apenas para aqueles alunos que estão ali dentro, porque com certeza, com os conhecimentos adquiridos em sala de aula, eles podem transmitir para outras pessoas que, como eu, não sabiam os nossos direitos, não tinham conhecimento do que era dever e direito da sociedade quanto para a gente. Então é super importante essas discussões. A Lei Brasileira de Inclusão afirma que o Estado e toda a sociedade têm o dever de garantir os direitos de todos. Então é necessário destacar que cada indivíduo tem a obrigação de cumprir essa norma prescrita em lei.
A experiência e a adaptação profissional de um professor para dar aulas a alunos com deficiência é um processo que democratiza o ensino. Nós conversamos agora com a professora Socorro Rocha. Ela é do corpo docente do curso de Serviço Social na UERN. A primeira coisa que eu queria destacar é que nenhuma pessoa com deficiência é igual a outra. Esclarecendo melhor. Vamos tomar como exemplo uma pessoa com deficiência visual, tipo cegueira. Nenhuma necessidade dela, de uma pessoa com deficiência cega, é igual a de outra. Então, assim, a gente precisa, enquanto professor, respeitar a singularidade do ser humano. Segundo ponto que eu gostaria de evidenciar é que o professor precisa se aproximar da pessoa com deficiência, seja do que tipo for. Ela precisa conhecer a sua história, ela precisa saber quais são os recursos didático-pedagógicos que a pessoa com deficiência aprende com menos dificuldade. Nesse sentido, nós gostaríamos de pontuar, por exemplo, para as pessoas com deficiência visual, baixa visão, o professor deve, fazer slides com a fonte ampliada. Ele precisa fazer audiodescrição das imagens que ele utiliza, Sejam gráficos, sejam figuras. Se o aluno assim solicitar, gravar as aulas para que ele possa ouvi-las posteriormente. Para qualquer tipo de deficiência, existem inúmeros recursos. O que nós precisamos é conhecê-los, E em conhecendo, utilizá-los. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um grande marco na luta por direitos. A professora Ana Lúcia Aguiar explica como aconteceu esse processo. Em 2015, é sancionada a Lei 13.146 de 2015, Ela é sancionada no dia 6 de julho e entra em vigor no dia 6 de janeiro de 2016. Nós estamos, então, em 5 anos da nossa carta, do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nossa carta maior é voltada especificamente para as pessoas com deficiência, que nós chamamos de ALBI, E no texto da ALBI, o texto tem como base a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção 2006. Então, foi o primeiro tratado internacional, a Convenção 2006, e no Brasil, o primeiro estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, é visível o mérito da norma. Primeiro ponto, por quê? Porque visa atender às demandas das pessoas com deficiência. E, ao mesmo tempo, estabelece soluções práticas e emancipa os direitos existenciais desses sujeitos. Está lá. Ela explica também a importância de toda a sociedade em utilizar as nomenclaturas corretas em relação às pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2015, ele traz uma única nomenclatura: pessoa com deficiência. Não existe outra. Não existe deficiente, não existe portador. Essas nomenclaturas já existiram. A única nomenclatura acatada, definida, prescrita pela LBI é pessoa com deficiência. Nós gostaríamos de trazer também para essa conversa mais um universitário vitorioso nesse processo de inclusão. É o Samuel Rebouças. Ele tem baixa visão e está se formando no curso de Direito. Ele nos traz uma análise sobre a importância das políticas públicas como forma de incentivo à participação de PCDs nos espaços acadêmicos. É de suma importância todo e qualquer incentivo público, seja por meio de financiamento ou qualquer outra forma de incentivo a políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Nós sabemos que as políticas públicas, quando bem direcionadas e bem fiscalizadas pela sociedade, têm ótimos resultados.
As políticas públicas, elas facilitam a autonomia da pessoa com deficiência. Nós sabemos que a autonomia é um tema muito caro à pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, ela objetiva, em última instância, essa autonomia. Em conformidade a isso que o Samuel falou, a Larissa Feitosa nos explica sobre sua experiência na vida acadêmica. Ela também é deficiente visual e se formou em pedagogia. Assim, ao longo do tempo também tive algumas dificuldades assim, que algumas pessoas não conseguem compreender de fato quais as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações, né? Porque como eu não consigo enxergar muitas coisas, então eu acabo pedindo apoio das pessoas e muitas delas não veem isso de maneira positiva. E aí você tem que estar sempre realmente se reafirmando, explicando a sua necessidade, sendo bem objetiva, para que as pessoas realmente possam se aproximar um pouquinho daquela realidade e possam lhe ajudar. E a inclusão foi se fazendo aos poucos, né? A partir das minhas vivências, foram com as pessoas, com os acessos que ia possibilitando a cada novo dia, né? O dia a dia ele não era fácil. Realmente não era fácil, mas eu fui me adaptando a tudo isso. Tanto que eu buscava sempre deixar muito claro quais eram as minhas necessidades, um diálogo muito aberto, para que exatamente eu conseguisse ter vamos dizer, que as pessoas conseguissem conhecer um pouco, né, do que seriam as minhas dificuldades. Este é o rádio documentário Inclusão em Pauta. A inclusão social, como o nome já diz, é um dever de cada cidadão. Dentro desse debate, surgiu o termo capacitismo, que é a discriminação contra a pessoa com deficiência. Ele pode acontecer de várias formas. Por exemplo, o uso de termos pejorativos e a desconfiança de que essa pessoa possa realizar uma determinada função. Infelizmente, a gente não vê muito interesse da sociedade em geral nessas discussões. São poucas pessoas que se interessam, geralmente são as que têm alguma deficiência ou algum familiar muito próximo, amigo, enfim. Mas é necessária essa ampliação, uma maior área de abrangência nas discussões de inclusão. Sobre a concepção de capacitismo, a Larissa Feitosa acrescenta: o capacitismo é exatamente essa ideia, essa concepção que as pessoas têm de discriminar as pessoas com deficiência, né? Nós criamos um pré-julgamento sobre essas pessoas, nós compreendemos, é como se nós tivéssemos a percepção de que as pessoas com deficiência, elas são incapazes, elas, por terem limitações, necessidades educacionais diferentes, essas pessoas são vistas de maneiras diferentes pela sociedade, né? Muitas pessoas olham para as pessoas com deficiência e acham que é um coitadinho, que apesar de seus limites ele não vai conseguir. Então vão criando estereótipos sobre aquele sujeito, né? Dando a impressão de que ele se torna mais limitado, né? Mas aí nós esquecemos que esse sujeito é constituído de tantos fatores que nós esquecemos que ele pode se desenvolver, que ele tem possibilidades para se desenvolver de acordo com suas necessidades, mas ele pode se desenvolver plenamente de acordo com os outros neurotípicos. E aí, infelizmente, há um preconceito que afeta essas pessoas, né? Que vai fragilizando tanto o processo de inclusão social como o próprio sujeito. Então, esse sujeito ele vai sofrendo afetações negativas do seu processo de construção, porque são marcas que vai ficando nessa história de vida desse sujeito, e isso vai gerando, né, sofrimento para essas pessoas, né? No caso, nós, enquanto pessoas com deficiência. É importante a gente destacar que ainda hoje o número de pessoas com deficiência nas universidades é muito baixo, sendo 0,5% do total de estudantes. Você ouvirá agora o Francinildo Rocha, que opina sobre esse baixo índice no Brasil.
Acho o número ainda muito baixo, né? Mesmo com a questão das cotas, que isso veio ajudar bastante a nós, pessoas com deficiência, mas um número muito baixo ainda. Eu acho que precisa das universidades fazer uma parceria com as escolas, né, de ensino médio, de ensino fundamental, para que possa mais trabalhar essa questão da inclusão, de como a universidade trabalha isso, para que incentive os alunos que estejam no ensino médio a ingressar numa faculdade. E também, quando chegar na universidade, muita gente desiste também, porque a universidade não dá condições suficientes para as pessoas com deficiência estudar, né? Como a questão de locomoção dentro da universidade, as barreiras arquitetônicas na UERN é muito grande em Mossoró, muita dificuldade para um cego, principalmente a pessoa com deficiência visual andar, o cadeirante. Falta um trabalho junto às faculdades, dentro mesmo da UERN, com os professores, a como trabalhar com essas pessoas com deficiência, para que realmente facilite a relação entre professor e aluno. O IBGE estima que quase 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Se pensarmos nesse número, não seria de estranhar que a participação dessas pessoas nas universidades também fosse alta. Mas na prática, não é isso que ocorre. Sobre esse assunto é que fala a professora Socorro Rocha. Há, na verdade, um quantitativo de matrículas, mas se nós considerarmos com os estudantes sem deficiência, nós vamos ver que é ainda um dado muito pequeno, né, de pessoas com deficiência nas universidades. Sobretudo, né, se nós considerarmos que estar na universidade pressupõe o acesso na educação básica. Se esse acesso na educação básica é relativamente recente para as pessoas com deficiência, logo o acesso às universidades ele vai traduzir essa falta de acesso ou esse pouco acesso. Mas nós temos ainda uma desigualdade profunda, né, entre estudantes com deficiência e estudantes sem deficiência. Nós temos, né, muitas dificuldades também com alguns professores ainda, né, de que compreendam como é esse processo de inclusão dos discentes com deficiência. Eles acreditam a deficiência como se fosse uma vontade da pessoa, uma condição de opção que a pessoa tem, e tem alguns deles dificuldades, né, em fazerem as adaptações que são necessárias. Além do desafio de aumentar o ingresso de PCDs nas universidades, fazer com que essas pessoas continuem na educação superior requer um empenho ainda mais importante. Porque até acontece da pessoa conseguir entrar na graduação, mas daí durante esse tempo ela se depara com tantas barreiras e impedimentos que acaba desistindo do curso. Ouviremos a Camila Moraes sobre esse tema. Não adianta, claro que é muito importante as cotas, só que não adianta apenas o ingresso da pessoa com deficiência na universidade, e sim a preocupação da permanência delas. Eu conheço pessoas que ingressaram na UERN, mas não tiveram condições de permanecer, seja pelo simples detalhe de a falta de um banheiro adaptado, ou a questão da própria alimentação, que os espaços aqui é complicado quando você está sozinho para comprar uma comida. O próprio restaurante universitário, ele não é acessível, não é. A cabine é bem elevada para a gente comprar ficha, para passar nos corredores, as mesas são fixas, então não dá para, como uma cadeirante, passar. Então, assim, seria necessário esse olhar mais na permanência, super necessário. Eu não utilizo o banheiro na UERN, porque eu não tenho condições. Eu passei 4 anos de graduação e sem acessar o banheiro, porque não dava para mim entrar. Uma vez eu tentei entrar e fiquei presa na porta e precisei de ajuda de outras pessoas. Então isso é uma violação de direito para mim, porque necessidades básicas fisiológicas eu não tinha direito. A gente faz questão de enfatizar que toda a sociedade tem o dever de assegurar os direitos da pessoa com deficiência. Escute agora o que diz a professora Ana Lúcia Aguiar. Não é só participar, é participar de forma plena e efetiva em igualdade de condições como qualquer pessoa, ou como as demais pessoas, vamos dizer assim.
Então nós temos também que a Lei Brasileira de Inclusão traz o conceito de acessibilidade. O que é acessibilidade? Né? Essa percepção de que tem que ter acessibilidade, porque as pessoas com deficiência são pessoas que também constroem sua autonomia, sua independência. E para construir sua autonomia e independência tem que ter acessibilidade ambiental, física, arquitetônica, de mobiliário, de equipamentos, de edificações, de comunicação, dos sistemas de tecnologia, dos serviços que são abertos ao público e privado, né? Os serviços de uso coletivo, tanto na área urbana quanto rural. Então, tem que ter essa acessibilidade, porque a autonomia e a independência é para todos e todas construirmos. É entender a pessoa com deficiência como potencialidades, com protagonismo social. O poder da solidariedade para com o próximo vive em cada um de nós. Todos temos o dever de garantir que os direitos básicos sejam apenas um capítulo comum na vida de qualquer pessoa. Isso é viver em sociedade. A gente chega ao fim desse radiodocumentário com duas falas que nos enchem de esperança. Primeiro você ouve a Larissa Feitosa. Eu me questionava como os professores irão me ver, né? Tanto dentro da universidade como eu estiver na escola, em pleno exercício da docência, né? Como os alunos irão me ver. Então, será se eles vão entender que eu sou um sujeito de capacidades, que apesar da minha deficiência, eu vou... Então, é onde entra aí a perspectiva do capacitismo. Será se eles vão ter esse conceito preconceituoso de ver eu como uma pessoa só de limitações, né? E o estágio foi esse momento em que eu me reafirmei, onde eu pude mostrar que, diante das minhas dificuldades enquanto pessoa com deficiência e aluna, porque nós temos dificuldades enquanto alunos, eu fui me superando, né? Eu fui ressignificando tudo isso. Fique agora com o relato de Camila Moraes. Um conselho meu, pessoal, eu sei que é difícil, né? A gente encontra barreiras nos mínimos detalhes do dia a dia, mas que persista, porque pode ter certeza que vale muito a pena. Camila de hoje é pós-graduando em mestrado em educação. É uma Camila totalmente diferente da Camila que ingressou aqui em serviço social em 2014. Os conhecimentos de ser humano, profissionais foram muitos, mas de ser humano, eu não consigo nem mensurar em palavras do que foi minhas experiências aqui na universidade. Esse foi o radiodocumentário Inclusão em Pauta.